logo em seguida ela começa a se livrar da placenta estelar, da nebulosa que lhe deu origem. Isso ocorre através de um vento de partículas ionizadas de altíssima intensidade, que varre os restos dessa nebulosa para fora. No caso do nosso Sol, o que aconteceu é que resíduos dessa nebulosa original acabaram formando discos de matéria, que por ação gravitacional foram se concentrando, falando de maneira sintética, é claro. E aí deram origem aos planetas, aos satélites, cometas, etc. Enquanto durar o equilíbrio entre a produção de energia e partículas no centro da estrela e a pressão gravitacional, a estrela permanece estável. E é esse o caso do Sol, nos últimos 5 bilhões de anos aproximadamente. E só vai entrar em outro período de grandes transformações daqui a outros tantos bilhões de anos. A hipótese é de que o núcleo do Sol sofrerá uma contração, um adensamento, e a temperatura também aumentará. Com isso, o Sol vai aumentar de volume. O diâmetro dele chegará a cerca de 25 milhões de quilômetros. É bastante. Nesse momento, o Sol entra na fase de gigante vermelho. Bom, nós não estaríamos mais aqui, nem os nossos descendentes. O Sol seria cerca de 100 vezes mais luminoso do que ele é hoje em dia. E a coisa aqui ia esquentar muito. A temperatura na superfície da Terra chegaria a cerca de 2.000 graus centígrados. Fazendo estas transformações correrem no tempo da televisão, dá para a gente ter uma ideia de um dos possíveis futuros para o Sol. Depois dessa expansão inicial, ele deverá sofrer uma contração, outra expansão, contração. Ele vai se assemelhar muito, segundo esse modelo, a um tipo de estrela variável. Por conta desse jogo de produção de energia versus gravidade, as estrelas podem começar a processar elementos mais pesados através de outros tipos de reações termonucleares. É assim que surgem o carbono, cálcio, oxigênio, até mesmo o ferro. Em caso de estrelas que têm muito mais massa que o Sol, podem ocorrer explosões, fazendo com que surjam elementos mais pesados ainda, até mesmo o próprio urânio. E essas estrelas acabam se transformando em anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Depois de atingir essa expansão máxima, o volume do Sol vai crescer tanto a ponto de engolir as órbitas de Mercúrio e até mesmo da Terra. Aí o Sol vai se contrair. Vai diminuir tanto de volume até se transformar naquilo que nós chamamos de anã branca. As anãs brancas têm uma densidade muito alta e também um volume pequeno, chegam ao volume da Terra aproximadamente, o que para uma estrela é bem baixo. A densidade de uma estrela dessa é tão grande que uma colherada de matéria chega a pesar cerca de 100.000 toneladas, ou até mais. As temperaturas nas superfícies dessas estrelas variam entre 10.000 e 40.000 graus. Detalhe, na superfície do Sol a temperatura atinge aproximadamente 5.000 graus. As anãs brancas, em função das altas temperaturas e pressões, gastam suas energias, se transformando em estrelas conhecidas como anãs negras. Esse é um dos possíveis destinos do nosso Sol, se transformar num astro muito frio e pequeno. E que poderá ser observado por algum tipo de radiotelescópio instalado na superfície de um planeta, de um outro sistema planetário, onde um possível ser inteligente receba as emissões eletromagnéticas que virão do nosso Sol. Para evitar qualquer tipo de visão melancólica a respeito do destino do nosso Sol, é bom lembrar que esses são modelos teóricos, alguns aplicados na prática. A grande verdade é que a gente ainda tem que aprender muito com as estrelas. Enquanto as viagens interestelares não chegam, a astrofísica se contenta em olhar para elas. Olhar e pensar através de telescópios, máquinas fotográficas, vídeo e também computadores. Para organizar essas observações
e desenhar uma espécie de mapa da evolução estelar, foi pensado um diagrama que relaciona parâmetros físicos da evolução estelar. Detalhe: luminosidade não é exatamente a mesma coisa que brilho. A luminosidade é a quantidade total de energia que é emitida pela superfície total da estrela por unidade de tempo. Esse é o diagrama Hertzsprung-Russell, ou então HR, que leva o nome dos seus idealizadores. Nele, a gente encontra um dos eixos representando as luminosidades e o outro eixo representando as temperaturas superficiais das estrelas. No diagrama HR, as estrelas são agrupadas em grandes blocos: as estrelas gigantes, as supergigantes, a sequência principal e as anãs brancas. As estrelas passam a maior parte do seu tempo nesta faixa, que é conhecida como sequência principal, processando o hidrogênio. Isso acontece antes delas ocuparem as outras regiões do diagrama. O Sol é tomado como referência nesse diagrama. Ele se encontra na região central, aqui. A sua luminosidade, por convenção, é considerada 1, e a sua temperatura superficial na casa dos 5.500 graus. Mas é claro que ele não é a única estrela importante ou famosa no diagrama. Aqui em cima, por exemplo, a gente encontra a estrela Antares, da constelação do Escorpião. Ela está entre as gigantes e supergigantes vermelhas. Entre as estrelas azuis está a estrela Sirius, muito quente e bem luminosa. E também não poderia faltar a companheira da estrela Sirius, que está aqui entre as anãs brancas, a estrela Sirius B. O Sol é uma estrela amarela. As cores das estrelas também têm a ver com esses agrupamentos e com as temperaturas superficiais. O Sol vai sair da sequência principal só daqui a muito tempo, quando começar um período de grandes transformações. E aí depois ele vai acabar ocupando essa região aqui, se tornando uma anã branca. É verdade que muito mais quente, mas muito menos luminoso. A fase de anã branca para o Sol vai anteceder o seu fim. Olhando para o céu, numa noite clara, um observador vê cerca de 2.500 estrelas a olho nu. A estimativa para os dois hemisférios celestes é bem maior. É de aproximadamente 6.000 estrelas observadas. Contra o fundo negro do céu, milhares, milhões, bilhões de estrelas estão produzindo energia e transmutando matéria na nossa galáxia e também em todas as outras. As estrelas são o sonho dos alquimistas. Elas conseguem alterar a estrutura interna da matéria. Até mesmo metais como o próprio ouro conseguem ser gerados nas estrelas. Mais valiosos que o ouro são os elementos químicos que nos formaram. O carbono que está em nosso organismo, o cálcio que está presente em nossos ossos, o oxigênio que a gente respira. Tudo, vivo ou não, foi sintetizado no interior de uma estrela. Isso talvez seja um milagre tão sensacional quanto a própria vida. Afinal, as estrelas estão em nós. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. As obras do artista Cândido Portinari são temas do Turma da Cultura. Hoje, 7h30. E a seguir, o desenvolvimento do homem e suas descobertas no Enciclopédia Eletrônica.